Olá, está começando o programa do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Unicruz TV e a edição de hoje é especial. Estamos aproveitando a paisagem existente no campus da Universidade de Cruz Alta para falar sobre patrimônio urbano. São elementos de valor histórico, cultural e até mesmo turístico dentro das cidades. Para falar melhor sobre este assunto, os convidados de hoje são os professores Cláudio Renato de Camargo Melo e Josiane Pilar Henning, ambos do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unicruz. Professores, sejam bem-vindos ao programa CCSA da Unicruz TV. Gostaria de começar perguntando então para o professor Cláudio, no que consiste o patrimônio urbano? Bom, eu gostaria antes de falar de uma maneira mais abrangente, não só do patrimônio urbano, mas o patrimônio na sua acepção mais ampla da palavra, né? Perfeito. O patrimônio pode abranger então questões, como tu bem colocaste, relativas ao urbano, às cidades, mas também ao patrimônio paisagístico, né? E outros aspectos também que são relevantes quando a gente fala nessas questões patrimoniais. Inclusive a natureza faz parte do patrimônio urbano? Sim, exato. Esse cenário que a gente está aqui vivenciando, né, faz parte do nosso patrimônio também, com certeza. Professora Josiane, então, a gente tem como exemplificar aqui na região, em âmbito regional, alguns patrimônios urbanos que são protegidos pelo Código Florestal, por exemplo? Bom, assim, a gente pode também, fazendo um link com o que o professor Cláudio comentou da questão do patrimônio cultural, né? A relação da paisagem vem se intensificando esse olhar agora no sentido da atualidade e contemplar essa diversidade também em relação da ambiência do espaço como paisagem, não somente os bens construídos, o patrimônio material, mas essas percepções que envolvem também o imaterial ou o campo da memória, né, num todo. Então a gente tem aqui no município de Cruz Alta, como citar, 2 espaços que são expoentes no estado, porque são tombados pelo patrimônio histórico-artístico do estado. Que um deles é o Palácio da Intendência, que é um prédio tombado desde a década de 80, que tem uma arquitetura muito interessante, uma arquitetura eclética, e foi também a concepção original desse edifício, foi feita por um arquiteto alemão, que é o Theodor Werdespan, que é um dos arquitetos que também tem uma produção no estado e de outras cidades com arquiteturas similares, né? E também a gente tem o prédio do Museu Érico Veríssimo, que é um exemplar também dentro dessas portarias de tombamento que a gente pode citar. Aí dentro desse cenário que envolve a ambiência ou a paisagem, durante o processo de tombamento, sempre são efetivadas as portarias do tombamento, né? E, consequentemente, as poligonais. E, no caso de Cruz Alta, essas poligonais, elas abraçam 8 quarteirões. Então, esse local central da cidade, desses 8 quarteirões, registra também um espaço que envolve outras identidades, outras memórias, conjuntos arquitetônicos, exemplares de diferentes estilos. Então, além desses 2 exemplares, mais as poligonais do entorno, a gente tem no município as questões que envolvem o plano diretor. Então, o plano diretor, ele lista imóveis de interesse histórico-cultural. Se a gente pensasse assim, somente nessa lista como uma verdade absoluta, né, a gente não estaria levando em consideração a cidade como um organismo que está sempre evoluindo, crescendo e se modificando. Então, tendo em vista essa percepção, a gente verifica que existe a Comissão de Patrimônio Histórico Cultural no município, da qual a gente faz parte, o professor Cláudio, né, representando aqui a universidade, eu também sou representante na comissão, sim. Enfim, e esse processo ele busca, através de diversos olhares, de encaminhar alguns novos conceitos, às vezes surgindo até novos patrimônios. Então, para o patrimônio, como ele é um conceito fluido, não é somente a questão histórica que vai prevalecer, são várias referências para que algo seja ou não considerado patrimônio. E de quem é a responsabilidade de manter esses patrimônios após eles serem considerados?
Sim, as responsabilidades, então, elas são compartilhadas, né? Vai depender muito, então, de quem é o título de propriedade do imóvel. Dentre essa lista que eu citei, tem alguns imóveis que são de produção, de patrimônio, na verdade, identificado em bens particulares, tá? E também alguns que são de patrimônio público. Então, assim, muito do que se percebe, assim, que precisa avançar também são os instrumentos urbanísticos, que poderiam estar facilitando processos de restauro, né, e de requalificação, tendo em vista que instrumentos urbanísticos implantados na cidade podem estar facilitando a questão do proprietário acessar até recursos ou bonificações, descontos que envolvem descontos de impostos, por exemplo, né? Isso são incentivos. Então isso a gente precisa ainda também estar trilhando esse caminho no sentido de estar promovendo essas ferramentas, né, nas cidades. Professor Cláudio, então, aproveitando que nós usamos esse exemplo existente em Cruz Alta, onde é essa região para que os nossos telespectadores possam visitar? Bom, nós temos a Prefeitura Municipal e todo o seu entorno, que envolve alguns edifícios também bastante singulares, mas não tombados, como a Estação Férrea, né? Alguns chalés ali da Avenida Presidente Vargas, e próximo ao Museu Érico Veríssimo também, de algumas outras correntes. Por exemplo, nós temos, se a gente falar de estilo, alguns estilos arquitetônicos característicos em Cruz Alta, que são de uma arquitetura historicista, ou seja, eclética, mas também temos alguns outros exemplares singulares de arquitetura de outros estilos. Então, nós temos que considerar todas esses olhares, como a professora Josiane colocou, né? E dentro de uma poligonal, que aqui são 8 quarteirões, considerar então toda essa ambiência urbana. É naquela região presente onde o curso de arquitetura proporcionou algumas visitas orientadas recentemente, não é Exato, mesmo? exato. Certo. Agora, mudando de assunto, então, está tramitando na Câmara Institucional de Pós-Graduação uma especialização que pode surgir na Universidade de Cruz Alta sobre gestão urbana e ambiental. Professora Josiane, então, alguns aspectos já estão definidos sobre esta especialização? Bom, assim, o que a gente verifica, né, que é uma oportunidade de uma especialização que envolve também toda essa dinâmica quanto à questão da gestão urbana, né, do território, dele se modificando, a paisagem, as questões ambientais, né, tanto a questão que a gente comentou há pouco do patrimônio está envolvida também, porque tem um olhar sobre isso, né? Acho que o professor Cláudio pode É importante salientar que essa proposta que vai tramitar na Câmara na reunião da próxima semana é uma proposta multidisciplinar, então, envolvendo cursos do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, cursos das ciências da área da saúde e também das ciências exatas e da terra, ou seja, cursos de arquitetura, direito, administração, ciências contábeis, ciências biológicas, agronomia, engenharias, a exemplo do curso os cursos novos de engenharia que a universidade está ofertando agora no próximo vestibular, né, que é engenharia ambiental e sanitária e engenharia de produção, também vem de encontro, então, essa proposta do nosso curso de gestão urbana e ambiental. Um público-alvo bem diversificado, portanto. Exato, bastante diversificado, de forma que a gente pode salientar ainda que as diretrizes curriculares dos cursos de graduação, de uma maneira ampla, falam todos da sustentabilidade e da proteção do patrimônio. Então, a gente quer envolver todas essas áreas do conhecimento para também fortalecer as graduações nesses aspectos. Ok, professora Josiane, então, algo mais agradecendo a sua participação em nosso programa? Bom, agradecer, né, e dizer que a gente tem esse olhar, né, não só o curso é rotina em todas as disciplinas a questão do patrimônio, mas é um assunto sempre bem-vindo que a gente pode estar refletindo, né, as questões da evolução urbana, não só do desenvolvimento ou do crescimento urbano, mas com certeza do território, que envolve a questão da macrozona rural e também do território urbanizado. Ok, professor Cláudio, algo mais agradecendo a sua participação? Nós que agradecemos a sua oportunidade e gostaríamos também de encerrar esse programa dizendo que poderíamos ficar falando aqui muito mais de patrimônio, inclusive o patrimônio imaterial, né, Josiane, que não chegamos a comentar, e dizer que
o patrimônio é uma questão tão importante dentro de um cenário urbano ou de um cenário rural, inclusive, que é um outro aspecto que ainda poderia ser enfatizado, né, Josi? Que necessita um outro olhar, né, diferenciado, para que a gente não cometa muitas vezes alguns erros, né, que possam ser irreversíveis. Ótimo, então. Nosso programa de hoje fica por aqui e nos vemos na próxima edição. Até lá!